Oi, pessoal. Quando a gente escuta uma música e a gente acaba, de certo modo, por conta dessa música se envolvendo a ponto de esquecer dos nossos problemas, das nossas questões, e nós somos levados para outros planos, outros níveis, outros universos, somos levados para sentimentos aos quais nós não estávamos talvez preparados ou que de outro modo acabe nos trazendo lembranças, nos evocando questões das nossas vidas, nós poderíamos dizer que essa música, de certo modo, através da sua magia, executou uma alquimia em nossos corpos, já que após nós termos escutado essa execução, nós acabamos nos transformando. E isso vai acontecer a partir do momento em que aquele que está executando essa música, ele esteja afinizado com os sentimentos ou com a mensagem que ela nos transmita. Só que para ele estar afinizado com o sentimento e com a mensagem que ela nos transmite, ele precisa ter vivido aquilo. Assim como o ator, que para representar um papel, ele precisa encontrar o papel dentro de si, precisa encontrar o sentimento dentro de si, o músico vai precisar fazer a mesma coisa para que ele possa nos transmitir integralmente aquilo que aquela peça musical pretende nos transmitir. Quando a gente faz a leitura de um mapa astral, é necessário que a gente compreenda aquelas ambiências relacionadas aos signos, é necessário que a gente compreenda aqueles sentimentos relacionados aos planetas, para que a gente possa fazer uma leitura correta, uma leitura que leve a pessoa o contato com a sua própria alma. E isso não acontece de modo racional. Para que a gente possa ter ciência daqueles sentimentos todos, é necessário que a gente tenha vivido. Caso contrário, a gente racionalmente, a mensagem que a gente passa acaba sendo uma mensagem incompleta. A questão do músico, por exemplo, né? Ele pode ser tecnicamente perfeito, mas se ele não tiver o sentimento no momento em que ele executa a música, aquela música não surte o efeito que deveria ter. Né? A leitura do mapa astral acaba acontecendo a mesma coisa. Não basta a gente ler, não basta a gente falar, não basta a gente ter uma técnica perfeita. É necessário tocar a alma da pessoa para que aquela pessoa compreenda verdadeiramente o que está por trás daquilo e a partir daquilo comece o seu trabalho de autoconhecimento, o seu trabalho de autotransformação e assim por diante. É importante que a gente compreenda isso, porque quando a gente se propõe as questões iniciáticas, quando a gente se propõe ao processo de autotransformação, né? Num determinado momento, as questões ligadas à magia, as questões ligadas à alquimia, elas acabam sendo assim um chamariz inicial para todos. Afinal, as pessoas imaginam que elas vão pronunciar palavras mágicas, elas vão fazer desenhos e acender velas e coisas desse tipo, e que uma vez fazendo esse tipo de coisa, elas serão capazes de transformar o destino das pessoas e coisas desse tipo, né? A gente percebe que na prática isso acaba sendo assim algo fantasioso. Por quê? Porque é necessário que haja vivência das pessoas, assim como no exemplo do músico que eu falei, para que essas coisas surtam efeito. É claro que muita gente impressiona sem, na verdade, ter nada disso, né? Mas é porque essas pessoas elas possuem um campo psíquico muito forte. Mas o fato de ter um campo psíquico muito forte não significa que essa pessoa ela tem algum tipo de poder ou algum tipo de capacidade. Como eu já disse, para que a gente possa fazer uma leitura do mapa astral corretamente, é necessário que a gente compreenda o sentimento que está por trás de tudo aquilo.
Quando a gente fala de processos alquímicos, vai ser a mesma coisa. A gente precisa compreender o verdadeiro sentimento que está por trás do chumbo, do ouro, do enxofre, né, daquelas bodas alquímicas. Toda aquela alegoria que está por trás dessa linguagem, na verdade, elas estão falando a respeito de sentimentos, estão falando a respeito de corpos, de veículos, de questões que nós precisamos realizar para que a gente possa verdadeiramente se transformar. O objetivo principal dessas artes acaba sendo sempre o mesmo: colocar o homem em contato consigo mesmo, fazer com que o homem se transforme, fazer com que o homem se transmute e fazer com que o homem se torne o homem verdadeiramente por si só. E esse é o sentido de nós estarmos encarnados aqui neste plano. Como eu já disse, as pessoas elas começam muitas vezes de modo curioso, procurando um caminho espiritual, porque elas acreditam em poderes mágicos. Elas acreditam que a partir daí elas terão capacidade de realizar prodígios, de serem admiradas. Às vezes elas são bem intencionadas, elas estão pensando nisso para colocar à disposição das outras pessoas, mas na grande maioria das vezes elas estão preocupadas mesmo em serem admiradas, em serem reconhecidas. Se a gente entrar na internet e a gente procurar no Google alguma coisa a respeito do uso cabalístico dos salmos, ou do poder da magia dos salmos e coisas desse tipo, nós vamos encontrar a relação do significado de cada um deles. Sabe, o salmo tal serve para isso, o outro salmo serve para aquilo, e assim por diante. Como se fosse assim uma receitinha de bolo para que a gente possa realizar alguma coisa. Os salmos, eles são encantamentos. Eles acabaram sendo escritos pelo rei Davi de um determinado momento em que, a partir da mântrica, da sua repetição, na verdade, eles têm uma capacidade de produzir ou de criar questões ou situações em outros planos que, de um certo modo, possam se manifestar no plano físico. Porém, é interessante que a gente compreenda, assim como o músico, assim como o astrólogo, é necessário que essa pessoa que oficializa ou que faz esse rito, entre aspas, ela tenha vivido um determinado sentimento, uma determinada experiência dentro de si, para que isso surta efeito. E o que acaba sendo interessante é que em cada um dos salmos existe uma frase ou existe uma chave oculta que acaba nos levando a isso. É importante que, quando a gente faça esse tipo de uso, que a gente compreenda que ele está atrelado a uma experiência. Na verdade, não só o salmo, né? Todas essas artes mágicas, entre aspas, elas estão atreladas a experiências. E é importante que a gente compreenda que somente a partir da experiência nós conseguimos realizar algo. Por quê? Porque para que a gente possa realizar alguma coisa, é preciso que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles estejam perfeitamente em equilíbrio. Caso contrário, a magia, entre aspas, ela acaba não acontecendo. E para que nosso corpo, nossa alma e nosso espírito estejam atrelados, é necessário que aquele quaternário inferior ele seja anulado. As nossas questões personalísticas, as nossas questões egóicas. É necessário que essas questões elas não interfiram no trabalho. Caso contrário, ele não acontece. Isso é um outro ponto interessante. A pessoa que ela pretende caminhar por essa vereda, ela precisa compreender que um fator primordial para que isso aconteça é a renúncia de si mesma. Ela precisa esquecer de si e colocar as suas intenções, a sua vontade,
a serviço de alguma coisa maior, a serviço da humanidade, a serviço da divindade e assim por diante. Pois só no momento em que ela se esquecer dela é que, na verdade, ela vai ter capacidade de realizar alguma coisa. Por quê? Porque aí ela se torna verdadeiramente um veículo de alguma coisa que está acima dela. Caso contrário, né, a partir do momento em que ela está pensando nos seus poderes, na sua vaidade, no seu reconhecimento, ela está se conectando com algo que está abaixo dela, por estar relacionados com os nossos planos instintivos, está relacionado com as nossas necessidades de reconhecimento, biossobrevivência, aquelas questões que a gente vem trabalhando aqui no canal, né? E que acabam, na verdade, constituindo a base da sombra que todos nós carregamos. Se a gente observar os Salmos, então, a gente vai perceber que dentro daquela métrica, dentro daquelas palavras, existe um comportamento que nos é sugerido. Cada um deles nos diz um comportamento. Tá? Então, por exemplo, né, o Salmo 18, né, num determinado momento, ele diz assim: quem é que não conhece as suas faltas? Se eu não for dominado por elas, serei livrado de um delito muito grande, e assim as palavras do meu coração ou as palavras da minha boca te serão agradáveis. Alguma coisa nesse sentido. Tá? Ou seja, para que aquele salmo surta efeito, no momento, né, ou no período em que eu for pronunciando aquele salmo, eu preciso vivenciar aquele ensinamento que é proposto, sabe? Pois só a partir do momento que eu estou vivenciando aquele ensinamento, eu estou conectado com o sentimento, estou conectado com a modificação que ele propõe. Essa modificação vai promover uma alquimia interior, e a partir desse momento, realmente, é que a magia do Salmo tem a capacidade de acontecer. Caso contrário, isso daí não vai passar de palavras jogadas ao vento, sem que tenha um efeito transformador nenhum. A mesma coisa ocorre em relação aos ritos. Quando a gente vai participar de um rito desse ou daquele grupo, é necessário que a gente esteja inserido no significado daquele rito. É necessário que a gente compreenda os passos, que a gente compreenda as etapas. É necessário que a gente compreenda o que está acontecendo com nós. É necessário que a gente compreenda aquilo que nós estamos fazendo, ou aquilo que nós estamos nos propondo, ou aquilo que nos está sendo proposto. É necessário que nós nos conectemos com o sentimento que está por trás de tudo isso, para que, a partir desse sentimento, nós estejamos verdadeiramente alinhados com o propósito desse rito. Caso contrário, o rito ele não vai passar de uma representação mecânica de algo, né, onde a gente senta, levanta, bate no peito, canta, ajoelha, né? E na verdade a gente acaba saindo desse rito sem ter realizado nada dentro de nós. Porque é interessante a finalidade do rito, assim como na música, assim como no mapa astral, né? A finalidade do rito é fazer com que a gente tenha insights, fazer com que a gente perceba coisas que a gente não havia percebido, fazer com que, através daquilo que ocorre naquele momento, naquele espaço, que não é um espaço físico, né? Quando a gente realiza um rito, o espaço ritualístico é um espaço de uma outra dimensão, e a partir do momento em que a gente entra em contato com a outra dimensão, com os seres da outra dimensão, nós percebemos as coisas de uma outra maneira. E quando nós percebemos as coisas de uma outra maneira, nós nos transformamos. E quando termina aquele ofício, nós voltamos com aquela experiência, de certo modo, realizada dentro de nós. E essa experiência vai fazer com que nós, muitas vezes, tenhamos os nossos pensamentos colocados em xeque. E a partir do momento em que os nossos pensamentos são postos em xeque, nós somos obrigados a nos transformar.
somos obrigados a rever uma série de coisas, somos obrigados a rever tudo aquilo que se apoia nesses pensamentos. E a partir do momento em que nós nos revemos, nós passamos a perceber as coisas de uma outra maneira, modificamos a nossa conduta, uma alquimia acontece em nossas almas, e essa alquimia que acontece em nossas almas vai acabar também envolvendo tudo aquilo que nos rodeia. As pessoas que nos rodeiam, o mundo que nos rodeia, né? Já que, como a gente sempre disse, né, tudo que está à nossa volta, na verdade, depende da maneira como nós vemos. A consciência, ela vem trazer o que para nós? Ela vem nos trazer uma nova maneira de ver as coisas. Pois enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de ver as coisas, nós continuaremos presos sempre nos mesmos vícios, sempre nos mesmos comportamentos. Por quê? Né? Porque a gente não muda de atitude. E enquanto a gente não muda de atitude, realmente nada muda à nossa volta. É importante que a gente compreenda o quanto essa questão do sentimento, essa questão do entrar em contato com a essência das coisas, ela é tremendamente importante para que a gente possa realmente realizar uma oração, realizar um rito ou coisas desse tipo. Principalmente, né, a pessoa que se propõe a oficializar um desses ritos, ela precisa estar entregue àquilo que o rito propõe. Exatamente como acontece com o músico, que acaba se entregando para a música. E a partir do momento em que ele se entrega para a melodia, os sentimentos que estavam adormecidos dentro dele vêm à tona, e a partir dos sentimentos ele é capaz de se transformar. Tudo isso porque, né, o nosso emocional é o grande cadinho onde as coisas acontecem. Enquanto a gente não modificar o nosso emocional, a gente não vai ter condições de desenvolver a nossa mente. A nossa mente, infelizmente, ela está atrelada ao nosso emocional e é necessário que a gente compreenda isso. Caso contrário, a nossa mente sozinha, né, subjugando o emocional, varrendo ele para baixo do tapete, ela vai fazer com que nós nos transformemos em prepotentes, orgulhosos, vaidosos, mas que na verdade nós não acabamos realizando nada dentro de nós, né? E nós vamos cristalizando dessa maneira. E nós vamos nos transformando, como eu já disse, em seres arrogantes, né? Ao invés de nos tornarmos pessoas compreensivas, pessoas empáticas, capazes de ajudar o outro, né? Nós vamos nos transformando naquelas pessoas amargas que só culpam os outros, só criticam os outros, e na verdade, através dessa culpa e dessa crítica que elas jogam nos outros, elas vão diminuindo eles cada vez mais, ao invés de ajudá-los a superar as suas dificuldades, ajudá-los a crescer, ajudá-los a se transformarem em pessoas melhores. Isso é a finalidade do grande trabalho. Quando a gente se propõe a um processo alquímico, a um processo mágico, significa que a transformação que nós realizamos dentro de cada um de nós, ela precisa ser aplicada no nosso mundo e, né, de certo modo também, acaba interferindo em tudo que faz parte desse mundo, em todas as pessoas, em todos os planos, em todos os níveis. É importante que a gente compreenda isso. Ou seja, né, para que a gente entre em contato com as chamadas artes mágicas, é importante que a gente compreenda o que está por trás de todo aquele simbolismo, mas não racionalmente, dizer isso significa isso, aquilo significa outro, mas sim que nós tenhamos a vivência daquilo que realmente está expresso naquele simbolismo. Aquela ideia, né, do espírito que vivifica e não da letra que mata, nós temos que entrar em contato com a essência exatamente daquilo
que aquele símbolo quer nos dizer. E isso só vai acontecer a partir do momento em que nós vivenciamos. Hoje a gente vê muita gente fazendo curso de tudo. Tem curso de magia, tem curso de tudo que vocês podem imaginar, né? A gente citou o Google, né? Basta a gente entrar no Google e a gente acaba encontrando tudo aquilo que a gente quer, né? Mas o fato dessa informação estar disponível, isso não significa que a gente vá se tornar alguma coisa em posse apenas dessa informação. A informação, se ela não for vivida, se ela não for praticada, se ela não for verdadeiramente realizada dentro de cada um de nós, ela não é capaz de realizar, né, fora também. Ou seja, né, as pessoas, elas equivocadamente, elas acabam acreditando que uma vez em posse desse ou daquele conhecimento oculto, ocultíssimo, isso já faz com que elas estejam assim num patamar acima dos demais, né, e são capazes de realizar coisas, quando na verdade, se elas não realizarem aquilo dentro de si, elas não conseguem realizar nada do lado de fora, né? E aquilo, como eu volto a dizer, vai ficando um palavrório, vai ficando uma gesticulação, né? Vai ficando uma barulheira que acaba não levando a nada. Tá bom, pessoal? Eu acho que é interessante a gente pensar a respeito disso. Sabe, o que é alquimia? Alquimia associada à nossa transformação interior, mas de que maneira que essa alquimia ela precisa acontecer? Vocês percebem, né, que o fator mental ele é interessante, mas se a gente não mergulhar nos símbolos, naquilo que está por trás daquilo, a gente não vai para lugar nenhum. A magia é a mesma coisa. A magia ela só vai acontecer a partir do momento em que nós nos tornamos magos. Mas quando nós nos tornamos magos? Nós nos tornamos magos a partir do momento em que nós nos transformamos, primeiramente. Nós somos capazes de realizar mudanças dentro de nós. E a partir do momento em que nós fazemos isso, né, que nós assimilamos aquilo que está relacionado, né, que está interligado com tudo isso, na verdade, a grande magia, ela passa a acontecer do lado de fora de nós também. Sabe? Não é simplesmente eu ficar fazendo evocações, ficar desenhando símbolos que as coisas vão acontecer, né? Felizmente, né? Felizmente é interessante a gente compreender, né, que a lei ela funciona dentro de um padrão de segurança, né? Ela tem lá um coeficiente de segurança, né? Onde aquela pessoa que realmente ela não consegue realizar nada dentro de si, ela não vai realizar do lado de fora. E outra coisa que é bastante interessante, né? Aquela pessoa que realmente realiza algo dentro de si, ela não sai falando, ela não sai contando para ninguém, ela não sai fazendo alarde, ela não sai colocando isso público para que as pessoas a vejam, sabe? Ela vai fugir exatamente de tudo isso, porque, na verdade, tudo aquilo que a gente desenvolve, né, nesse sentido, não nos pertence, como a gente já disse em vídeos anteriores, e está a serviço da humanidade e não de nós. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado e até mais.